Muito bem, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de nos aproximarmos da Tua Palavra, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir, ó Deus, não aquilo que nós desejamos ouvir. Muitas vezes aquilo que nós desejamos ouvir não é a verdade que o Senhor precisa tratar nos nossos corações, Deus. Então, por isso, através do Teu Santo Espírito, nós nos submetemos, ó Deus, à Tua vontade. Nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale profundamente aos nossos corações através da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Quebra as cadeias, Deus, traz entendimento. Leva todo o espírito cativo, Deus, de desentendimento nas nossas mentes. E nos faz, ó Deus, compreender a luz da Tua verdade, Senhor. Pois o Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra é poder de Deus, Senhor, para transformar o coração de todos os homens e mulheres que estão presentes aqui. Então nós nos colocamos, nos prostramos e pedimos que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Muito bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos falando sobre unindo todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele tem uma tese principal dentro do livro de Efésios, que é que em Cristo Jesus, e ele vai repetir, e hoje nós vamos repetir novamente essa ideia, que em Cristo Jesus todas as coisas são convergentes, que em Cristo Jesus todas as coisas se tornam plenas. Se você deseja, então, ter uma vida, segundo o apóstolo Paulo, se você deseja, então, ter uma vida plena, você precisa se aproximar de Cristo. Até este momento, eu gostaria de trazer aqui, como recordar é importante, qual é a nossa caminhada, principalmente quando nós estamos estudando um livro de maneira expositiva, para a gente não ficar perdido na nossa caminhada. Até este momento, nós estamos falando sobre Efésios, né? Nós estamos estudando a carta de Efésios, e nós já vencemos do capítulo 1 ao capítulo de 3, número 13, quando nós vemos que Paulo conduz a igreja a explorar a nossa identidade em Cristo Jesus. Então, do capítulo de número 1 até o capítulo 3, do verso 13, Paulo está dando alicerces à igreja para entender o que é a identidade de um discípulo na pessoa de Cristo Jesus. Então, o que é um discípulo? Paulo está respondendo nesses capítulos. Sendo assim, uma síntese do que nós vimos até agora é que, em Cristo, os nossos corações se sincronizam com a vontade de Deus, unificando todas as coisas. Essa sincronia nos leva a construir uma vida alicerçada na fidelidade, submissão à vontade do Mestre, que desfruta das riquezas incalculáveis e comprometidos com uma visão elevada da igreja. Perceba o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Uma das coisas que o texto vai nos mostrar é que não existe uma fragmentação da vida entre o profano e o sagrado. Aquela velha história das coisas do mundo e das coisas de Deus. Paulo faz uma observação dizendo que em Cristo Jesus todas essas coisas estão unificadas. Você não consegue viver uma vida dupla. Uma vida onde você exercita uma espiritualidade, uma religiosidade, você, canta alguns cânticos, né? Tem uma experiência de êxtase espiritual, mas na segunda-feira você não tem essa realidade que você viveu hoje dentro de uma comunidade, na segunda-feira não tem nada a ver. Paulo está dizendo o seguinte, não, você precisa viver essa realidade da sua espiritualidade na segunda-feira. Na verdade, a verdadeira espiritualidade de um discípulo de Jesus é de segunda a sábado. É ali que a gente está fazendo missão. É ali que nós estamos crescendo. É ali que a nossa fé é forjada. A nossa fé não é forjada aos domingos. Aos domingos são tempos de refrigério. É onde a gente encontra a comunidade. É onde a gente adora, ora junto. Aonde a gente experimenta a bondade de Deus, a misericórdia de Deus através dos meios de graça. Da adoração comunitária, da oração comunitária.
da leitura da palavra, do estudo profundo da palavra na escola bíblica dominical. É neste momento de comunhão, que o nosso coração deve ser abastecido para que na segunda-feira você entre em missão. Então não existe essa possibilidade. Até agora, quando nós estamos estudando Efésios, não existe a possibilidade de você nutrir no seu coração uma vida dupla. Caminhando no texto, nós chegamos então ao meio da carta. Quando Paulo vai fazer uma oração no capítulo 3, dos versos de número 14, está errado aí, do número 14 até o número 21. Então, Efésios 3, de 14 a 21, é como se Paulo, ele para tudo aquilo que ele está ensinando. Paulo, ele para e diz assim, bom, tudo isso que eu estou ensinando a vocês, agora eu vou orar por vocês. A gente viu isso. Porque a oração, ela é uma linguagem do coração. E a oração, ela não é uma linguagem do coração abstrata, subjetiva. A oração é a linguagem do coração que faz com que você pratique aquilo que você orou diante de Deus. A oração precisa levar você à prática. Então você pode pegar, por exemplo, pela manhã eu não falei, mas você pode pegar, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Quando você vê a oração do Pai Nosso, você vê práticas bíblicas ou práticas diárias que você precisa exercitar. Por exemplo, a mais visível de todas as práticas é o perdão. Quando dentro do Pai Nosso você vai olhar, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos o quê? Perdoados os nossos devedores, as pessoas que nos feriram. Então perceba, é uma prática. Você ora por perdão, você ora para que Deus abençoe a sua vida, derrame graça e misericórdia na sua vida, e você vai derramar graça e misericórdia na vida das pessoas que feriram você. Não é algo abstrato, não é algo subjetivo. E perceba uma realidade, não é algo só para você, só para você. Porque um dos erros que nós percebemos dentro da espiritualidade evangélica brasileira é que a oração, ela passa a ser algo individual, personalista. E ela não é. Todas as práticas bíblicas, todas as práticas da espiritualidade cristã, elas vazam para a vida comunitária. Elas penetram na missão que Deus nos confiou. E o texto bíblico é muito claro nisso. É nós que transformamos o texto bíblico em uma aberração teológica, quando nós individualizamos aquilo que deveria ser uma ação de missão coletiva. No capítulo de número 4, até o final da carta, é abordado como devemos viver e responder a essa identidade faladas anteriormente no capítulo de 1 até o capítulo 3, do verso 13. Então, a partir do capítulo de número 4, Paulo começa a trabalhar essa realidade. O que nós vemos, então, na realidade do apóstolo Paulo? Paulo exorta, em 4, de 1 a 16, Paulo exorta a igreja de Éfeso a cultivar a unidade, a utilizar seus dons e a buscar um crescimento contínuo na maturidade espiritual, caminhando sempre em rumo a uma fé mais profunda e significativa. Então, o primeiro passo que Paulo dá é mostrar para eles que essa fé que eles têm, ela deve unificar a igreja. Diante disso, eu propus para vocês 3 momentos, 2 neste domingo e 1 no próximo, pela manhã, então, sobre esse tema da unificação. Então, eu disse o seguinte para vocês. Uma igreja vibrante é marcada pela unidade. Uma igreja vibrante é marcada pela diversidade. E uma igreja vibrante é marcada pela maturidade. São 3 marcas visíveis de uma igreja. E perceba uma coisa. Paulo, então, aqui está construindo aquilo que nós chamamos, dentro da teologia, de uma filosofia de ministério da igreja.
Paulo está olhando assim, como que é a vida dos discípulos? E perceba uma coisa, eu quero que isso fique claro para você. Eu quero que você entenda isso agora de uma vez por todas. De uma vez por todas. Então, se você está mexendo no seu celular, pare nesse momento, porque isso é um ponto importante da nossa reflexão. Quando Paulo fala de igreja, Paulo não está falando de um ambiente, de um lugar. Paulo não está falando disso aqui. Isso aqui é importante, bonito, bacana. E nós não estamos desprezando isso aqui. Paulo não está falando da mesa, do gasofilácio, do púlpito, da abóboda, dos teclados, do palco, dos bancos. Paulo não está falando de um lugar. Quando Paulo está falando de igreja, Paulo está falando de pessoas. Porque veja, na teologia do apóstolo Paulo, Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, não habita mais em templos. Não habita mais no templo. A partir do sacrifício de Cristo Jesus, como Efésios nos ensinou, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E ao sermos selados pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, que é um mistério, ao qual muitas vezes nós não conseguimos compreender, ele habita em nós. E nós, então, somos a igreja. Então veja, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de uma instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero que você abra a sua visão, o seu leque. Eu não estou falando de um lugar, de um momento. Não, eu não estou falando disso. Esse lugar e este momento, eles são importantíssimos e nós não devemos desprezá-los. Mas eles não são a avenida central da teologia bíblica de Paulo. Até porque, neste momento, na igreja nascente, naquilo que nós chamamos de igreja primitiva, que de primitiva ela não tem nada, ela tem uma teologia sofisticada. Essa igreja, ela não tinha templos, ela não tinha palcos, ela não tinha púlpitos, ela não tinha data show, ela não tinha uma banda de música, eles não tinham absolutamente nada. Eles viviam escondidos em casas, eles viviam nas catacumbas, eles adoravam debaixo das árvores, aonde eles estavam. Como corpo de Cristo, reunidos, ali estava a igreja. E isso aqui é muito importante. Porque se você faz uma distorção dessa verdade, se você faz uma distorção entendendo que a igreja é esse ambiente, que a igreja é esse prédio, você está reduzindo, primeiro, e o mais importante, você está reduzindo o sacrifício de Cristo Jesus por você na cruz do Calvário, e você está restringindo a missão da igreja a este momento de adoração. E isso aqui é um erro, então. Coisa que a Bíblia não está ensinando. Muito menos o apóstolo Paulo. Então, hoje pela manhã, nós vimos que uma igreja vibrante, é marcada pela unidade. Hoje, agora pela noite, nós vamos olhar essa realidade. Uma igreja vibrante é marcada pela diversidade. E deixa eu te mostrar e conceituar o que é diversidade. Unidade não implica em uniformidade. Unidade bíblica não implica em uma igreja homogênea, onde todo mundo se veste igual, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo cheira igual. Não, mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Uma igreja verdadeira, ela tem diversidade de pensamento, diversidade de gostos musicais, diversidade, porque afinal de contas, uma igreja verdadeira deve expressar a criatividade do reino de Deus. E o reino de Deus é criativo. Porque o nosso Deus é criativo. Não sei se o salmista diz que toda a criação proclama a glória do Senhor, não é verdade? Está lá nos Salmos.
Então, não sei se você já pega, assim, às vezes, aquele, sabe, National Geographic? Você já pegou esse canal da TV paga aí, da TV fechada, o National Geographic, ou alguma coisa Discovery Channel, alguma coisa desse tipo? E quando eu pego um canal desse, e, por exemplo, eu vou através deles, eu vejo, assim, uma girafa. Percebeu que a girafa é um bicho estranho? Fala assim, caramba, a girafa é um bicho esquisito. Tem um pescoção, umas orelhinhas. E você fala, alguém que fez a girafa precisa ser altamente criativo para fazer aquele negócio. E se você for olhando a criação e a quantidade de animais e de insetos e de coisas que existem na criação, você vai perceber a beleza da criatividade de Deus dentro da criação. Dentro da criação, você vê a beleza da diversidade de Deus. Não somente entre os animais, os insetos, mas nas florestas, nas árvores, nas plantas, nas flores, nas orquídeas. Quando você vê algo nascer, ou quando você vê uma criança nascer, você vê a beleza da criatividade de Deus na criação. E daí o que isso nos ensina? Isso nos deve ensinar como igreja que essa diversidade também existe neste reino aqui. E a partir do momento que a gente restringe, a partir do momento que você fala assim, não, a adoração bíblica, como diz os mais tradicionais, que não é o nosso caso, é a salmodia. Somente o livro de Salmos deve ser cantado na igreja e sem instrumentos, somente com as vozes humanas. Eu acho que não tem absolutamente nenhum fundamento sobre isso. Eu acho que a gente pode adorar com a salmodia, com os salmos. Nós podemos adorar com as músicas compostas aqui contemporâneas. Nós podemos adorar com os hinos que foram compostos na história da igreja. A gente só não pode restringir. Porque a partir do momento que você está restringindo, você está diminuindo a beleza da criatividade de Deus. E quando você restringe também o poder de Deus. O que pode Deus fazer? Deus pode fazer esse é o tributo dele. Deus pode fazer todas as coisas. E Deus pode fazer todas as coisas belas. Segundo o livro de Gênesis, na história de José do Egito, Deus pode transformar as coisas ruins em coisas boas, porque Deus é criativo a ponto de transformar as coisas ruins em coisas boas. Mas se você viver com uma visão restrita, pequena, daquilo que Deus pode fazer, você também vai adorar um Deus pequeno. Perceberam a gravidade de você distorcer uma realidade bíblica? Nossos diversos papéis e habilidades enriquecem e abençoam a igreja. Nos versículos seguintes, Paulo nos revela como a igreja, com toda a sua maravilhosa diversidade, opera de forma saudável e harmoniosa. Então, eu gostaria de colocar para vocês, nessa noite, 2 princípios. Vocês estão percebendo que eu estou tentando bater o meu recorde aqui de sermões mais curtos, né? Então, hoje de manhã ficamos na faixa dos 40, hein? Hoje de manhã eu terminei antes da aula dos kids. Olha só, estou melhor que os kids hoje. Então, vamos ver se eu consigo. Sem perder a profundidade, lógico. Primeiro, temos diversos dons. Olha o que o texto bíblico vai nos dizer a partir do verso de número 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Perceba o que Paulo está nos mostrando aqui. A cada um de nós foi concedido o quê? Uma graça. A palavra aqui no original é carismas. Presente, graça.
algo que você não pode comprar e algo que você não pode negociar. A ideia do carisma é essa. Você não pode comprar um carisma. Você não pode negociar com Deus. Você não pode barganhar um carisma. Logo, você não pode ensinar um carisma. Ok? Então, se você vê alguém fazendo algum curso de dons espirituais, pelo amor de Deus, né, não entre nesse negócio. Não, só no nosso aqui, só no nosso, porque nós não ensinamos absolutamente nada. Nós ensinamos a boa teologia dos dons, tá? Mas aqueles, eu vou ensinar você a fazer um negócio aí, você sai fora. Você sai fora. Porque o carisma não é barganhado, o carisma não é comprado, o carisma não pode ser manipulado. O carisma é dado de maneira soberana, e é o que Paulo está dizendo. A cada um de nós, isso aí é dado, é um presente, é algo que Deus deu sem olhar para você. E perceba, não existe uma ação sua, no sentido de que você vai lá e fala assim, Deus, eu quero esse carisma, eu quero aquele carisma. Não, Deus está dando à igreja conforme a necessidade dela, através da ação do Santo Espírito. Agora perceba uma outra coisa que Paulo vai dizer, conforme a medida repartida por quem? Por Cristo. E aqui, diferente de qualquer outra das listas de dons, como, por exemplo, Romanos capítulo 12, versos de 4 a 8, ou 1 Coríntios capítulo 12, e até o capítulo 14, diferente das outras listas, Paulo está fazendo uma coisa singular aqui, que é o quê? Colocar os dons centrados em Cristo. Colocados os dons centrados em Cristo. Ele está falando, olha, esses dons, esses carismas, esses presentes que Deus está repartindo para a igreja, é conforme a medida de Cristo. A medida repartida por Cristo. E aqui tem uma lição primeira de tudo. Paulo está dizendo isso porque ele está mostrando que não existe dom maior e dom menor. Que dentro da igreja, do reino de Deus, não deve ter valorização de dons. Ou supervalorização de dons. Você olhar para alguém e falar, não, aquele tem o dom do profeta, aquele cara tem que ser respeitado. Cuidado com ele quando você encostar naquela pessoa, porque se você encostar naquela pessoa e você estiver em pecado, provavelmente você vai morrer. Porque em alguns lugares a gente vê essa possibilidade de fé, que é antibíblica. Que é antibíblica. A Bíblia nos ensina, e o que Paulo está dizendo aqui, que Paulo está mostrando que em Cristo Jesus todas as coisas são repartidas conforme a medida de Cristo. É Ele que traz a plenitude de todas as coisas. Então, todos os dons dados à igreja fazem parte da plenitude de Cristo. Ou seja, eles são necessários para a igreja. E eles não são classificatórios, melhores ou piores. Eles são simplesmente uma ferramenta que o Espírito Santo está dando para o cumprimento da missão. Perceba. Ele enfatiza que cada discípulo recebeu um dom ou uma graça. Isso aqui é importante. Ele diz que todos nós recebemos o dom e uma graça. Essa graça não se refere à salvação, mas sim ao ministério, ao serviço. E eu tenho uma dificuldade com essa palavra ministério, porque a gente deu uma deturpada nela. Porque a gente fala assim que ministério, ó, essa pessoa faz parte do ministério de não sei o quê. Né? E parece que ela faz parte de um negócio maior do que a própria igreja. Porque existem ministérios que são maiores que a própria igreja. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque os ministérios nada mais são do que o quê? O serviço. O serviço. Os ministérios estão ali para equipar a igreja. Não existe ministério maior. Quando alguém fala assim, o ministério desse pregador é maior do que a comunidade. Isso é um absurdo. Porque não existe ministério maior do que a igreja. Porque a igreja é a representante do reino de Deus. Como é que vai existir algo maior que a representante do reino de Deus? Então, quando Paulo está trabalhando isso, ele está colocando essa realidade. É uma graça que nos capacita a servir, a edificar o corpo de Cristo.
Em Efésios capítulo 3, verso de número 8, Paulo afirma que essa graça foi concedida a ele para pregar aos gentios. E aqui, no texto do capítulo 4, a graça é dada a cada discípulo para exercer o quê? O seu ministério. O que torna esse texto particularmente distinto em relação aos outros textos sobre os dons, é que Paulo, neste momento, ele exalta Cristo, dizendo que a edificação é do corpo de Cristo, e quem está repartindo é o próprio Cristo. Paulo destaca, então, a generosidade e a autoridade de Cristo, Jesus, dentro do organismo ou da rede orgânica da igreja. Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus como rei vitorioso. E ao fazer tudo isso, ele é detentor de toda a autoridade e ele concedeu presentes ao seu povo, demonstrando o quê? Generosidade extravagante. E aqui talvez esteja um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque assim como Jesus é um exemplo de generosidade, nós também, enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos perceber que os nossos dons, que os presentes que Deus nos dá, sejam eles na capacitação da igreja, ou seja, em recursos, são meios de graça para a edificação do reino de Deus. E nós deveríamos ser o quê? Generosos com eles. Generosidade é uma marca intrínseca do discípulo de Cristo Jesus. Porque o Cristo que nós servimos é generoso. O Cristo que nós servimos, ele não retém as coisas para ele. Não sei se você percebe isso. O que é antagônico na espiritualidade que nós temos hoje nas nossas igrejas. Porque a espiritualidade que nós temos hoje nas nossas igrejas alguém me falou ontem, né? 12 semanas de jejum para 12 meses abençoados. Gente, para nesse negócio. 12 semanas de jejum para 12 meses abençoados. Isso aqui é o quê? Isso aqui é barganha. Você está comprando a graça. Você está colocando Deus na parede, dizendo, Deus, eu fiz os 12 semanas de jejum e agora eu quero os 12 meses, olha só, que negócio da China. 12 semanas para 12 meses, cara. Eu vou fazer 21 meses para 21 anos. Já pensou que beleza? Porque só negócio da China, 12 semanas, 7 dias de oração para não sei quanto. Perceba, você vai colocando Deus na parede. Isso acontece em lugares mais exagerados da espiritualidade cristã, mas acontece no nosso meio também quando a gente olha para os nossos dízimos e ofertas e diz, Senhor, nós somos fiéis, então abre a porta dos céus aí. E isso está errado. E por que está errado? Veja só. Porque todos os dons, tudo aquilo que nós fazemos é em adoração a Deus. Tudo aquilo que a gente faz não é uma penitência. Porque a nossa teologia não é uma teologia aonde a gente precisa pagar os preços pelos nossos pecados. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus já derramou a graça sobre as nossas vidas. Nós não precisamos fazer absolutamente nada de penitência alguma para conseguir a atenção de Deus. Nós já temos a atenção de Deus porque o Espírito Santo já habita em nós. Então por que você se torna generoso? Por que você dizima? Por que você serve em uma comunidade? Por que você entra dentro de uma comunidade e você se dedica ao serviço? Porque você está adorando a Deus. Você está materializando a sua adoração a Deus. E como você materializa a sua adoração a Deus? Servindo.
demonstrando generosidade dentro de uma comunidade cristã. É assim. Então perceba, a gente reduz a adoração ao bleng-bleng do violão, aos acordes do órgão, ou do teclado, ou aos hinos do coral. E isso não é adoração, isso é parte da adoração. E talvez a menor parte da adoração, a menor parte. Eu não vou ficar bravo dessa vez. Fique tranquilo. Deixa o púlpito aqui no lugar dele, em nome de Jesus. Esses dons são forma pela qual entendemos. Esses dons são as formas pelas quais nós estendemos o ministério de Jesus nessa terra. Ou seja, quando nós estamos ministrando com os nossos dons, quando nós estamos demonstrando a generosidade, nós estamos estendendo o ministério de Jesus e o reino de Deus sobre a face da terra. Nós estamos glorificando o Pai. Pessoas estão olhando e percebendo que a nossa adoração não é uma adoração como as outras religiões, como os outros credos. Ela se materializa em uma realidade do reino de Deus. Quando testemunhamos os dons em ação, devemos adorar a Jesus, que nos concedeu. Quando somos abençoados pelos dons de alguém, devemos reconhecer isso como uma bênção vinda de Jesus. No versículo 8, Paulo cita o Salmo, então, de número 68. E ao relacionar, ele relaciona isso com o triunfo e a autoridade de Cristo. Embora não cite o Salmo completo, ele não está citando o Salmo completo. Ele está fazendo, no versículo de número 8, um resumo do Salmo de número 68. Mas perceba, o Salmo de número 68 era um salmo de guerra. E esse salmo ele era cantado especificamente nas vitórias dos reis de Israel. E o que Paulo está dizendo? Que o rei, um verdadeiro Messias, ele já reina sobre toda a terra. Nós temos um novo rei e nós somos o súdito deste reino. Ou seja, aqui, após triunfar sobre o pecado, a morte, o inferno e a sepultura, o nosso Salvador concedeu à comunidade de discípulos dons espirituais para a glória dele e a edificação da igreja. Perceba, nós chegamos então, talvez no verso de número 9. O que significa ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Lembra que é o tema de Efésios? Está aqui de novo. Cristo é a plenitude de todas as coisas. Cristo está enchendo todas as coisas. Cristo está unificando todas as coisas. Mais uma vez, Paulo está dizendo isso. Paulo está afirmando essa realidade para a sua igreja. Nos versículos de 9 a 10, eles funcionam como um parênteses. Paulo fala sobre a descida e a ascensão de Cristo. Ele vê a encarnação, a descida e a ascensão de Cristo como evidências de que Ele é o Salvador e o Rei. Portanto, Cristo é o nosso Senhor ascendido. Ele desceu plenamente, como diz Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8. E Ele também subiu de maneira plena, como diz Filipenses capítulo 2, versos de 9 a 11. Cristo está acima de tudo. Cristo preenche todas as coisas. Cristo concede todas as coisas, porque dele é a autoridade, e é a esse Deus que nós servimos. Perceba, esta é a primeira parte do texto. Paulo, então, vai dizer o seguinte, que nós temos diversos dons e nós temos diversas responsabilidades. Olha o que ele vai dizer. Ele designou alguns para apóstolos, e perceba, a designação aqui não é uma designação humana.
não é uma designação humana. Quem está designando é o próprio Cristo, segundo o texto que nós lemos. Quem está repartindo todas as coisas? O texto que nós lemos? Cristo, não é isso? Então, quem está designando todas as coisas, se nós continuamos na mesma lógica que o apóstolo Paulo nos colocou, é o próprio Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou pastor-mestre, como dizem algumas traduções. Com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Perceba a força do versículo, a força dessa perícope está no versículo de número 12, quando ele diz, com o fim de preparar os santos. Para que existe apóstolo? Para que existe profeta? Para que existe evangelista? Ou para que existe pastores e mestres? Esses dons, esses carismas, esses presentes, essas designações que o próprio Cristo dá às pessoas da comunidade, é para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a glória própria, gente. Não é para a glória de ninguém. É para a glória do Cristo. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque em uma sociedade como a nossa, altamente hedonista, que busca a sua própria glória, a gente pode buscar os dons ou buscar o crescimento. Por exemplo, vamos baixar isso na segunda-feira, para você entender isso aqui. Você pode buscar os presentes de Deus para a sua vida, não visando a glória de Deus, mas a sua própria glória. Isso pode acontecer. Você está buscando a Deus com um ar de piedade. Você se ajoelha, você chora, você franze a testa, sai até um suorzinho. Você busca intensamente. E você pode até ter uma boa intenção, mas eu quero que você examine a sua intenção por trás da sua busca. A sua intenção primeira. Sabe? A intenção primeira. A gênesis da intenção, como diz o Nietzsche. A gênesis da intenção. A sua intenção primeira. Se a sua intenção primeira, se a gênesis da sua intenção é a sua própria glória, é você se sentir amado, é o seu prazer, e o seu prazer não está no contentamento da sua relação com Deus, a sua busca é uma busca vã. Você está buscando, mas você está buscando para você mesmo. Por quê? Porque o que Paulo está mostrando aqui é que toda a nossa busca tem que ser uma busca por contentamento em Cristo. O John Piper, ele tem um livro que, há uns 10 anos atrás, deve ter um remake do livro aí, né? Uma reedição. Mas eu vou dar um nome de 10 anos atrás, daí você procura, provavelmente você vai achar. O John Piper, ele tem um livro chamado Teologia da Alegria. É um livro parrudo. E no livro da Teologia da Alegria, o Piper ele lança uma ideia do hedonismo cristão. E qual é a ideia do hedonismo cristão? É você buscar contentamento, prazer na sua relação com Deus. É quando aquilo que você busca, o foco não está naquilo que Deus pode oferecer a você,
Porque muitas vezes o nosso foco está naquilo que Deus pode nos oferecer. E o Piper diz, não, você vira a esquina e diz o seguinte para o seu coração: eu vou buscar a Deus porque Ele é Deus. Eu vou buscar a Deus porque Ele pode preencher o vazio do meu coração. Eu vou buscar a Cristo porque Cristo é a plenitude de todas as coisas. Porque Cristo faz convergir todas as coisas. Porque Cristo sustenta todas as coisas. Porque Cristo e em Cristo nós somos criados em Cristo e por Cristo. Porque todas as coisas são para Ele e por meio dEle. E quando você encontra contentamento nessa ponta aqui da sua espiritualidade, segundo o Piper, você encontrou o verdadeiro tesouro dos céus. Você encontrou o verdadeiro tesouro dos céus. Você encontrou aquilo que o Blaise Pascal diz, que todo homem tem um vazio no coração do tamanho exato de Deus. Essa aí é clichê, né? Mas vale a pena que é uma boa. Agora perceba uma coisa. Os títulos aqui, apóstolo e profeta, possuem uma ampla gama de significados. Em certo sentido, os apóstolos e profetas foram fundamentais para a igreja. Efésios capítulo 2, 20, 3, 5. Apóstolos, em sentido técnico, refere-se aos 12. Dessa forma, não temos mais apóstolos. No entanto, em um sentido geral, pode se referir a um enviado, aquele que é o plantador de igrejas. Porque a palavra apóstolo, ela não está traduzida, ela está transliterada. Ou seja, a tradução exata para o português do apóstolo é o enviado. O enviado o quê? O enviado para a missão, para plantar uma nova igreja. E pode, nesse sentido geral, nós podemos ter os plantadores de igreja e a pessoa ser um dom apostólico nesse sentido, mas não naquele que nós vemos hoje nas igrejas brasileiras, em terras tupiniquins. Os profetas eram mais do que apenas aqueles que prediziam o futuro. Os profetas do Antigo Testamento, eles não apenas prediziam o futuro de maneira pueril. Pelo contrário, os profetas do Antigo Testamento criavam pontes entre a realidade do povo e a palavra de Deus, e confrontavam a palavra de Deus com a realidade que o povo estava vivendo. Nesse sentido, ainda nós precisamos, dentro da igreja, não de profetas que dão profetadas, mas de profetas que criem pontes entre a realidade da nossa sociedade e confrontem a nossa sociedade com a palavra de Deus. Evangelistas são aqueles dotados para proclamar o evangelho. Não quero que você restrinja isso a um grupo especial de pessoas, porque todos nós somos pessoas chamadas a evangelizar em algum grau dentro dos nossos níveis de relacionamento. Mas algumas pessoas, incontestavelmente, são dotados para essa área de evangelismo. Ainda, Paulo trabalha o termo pastor, que é usado aqui para se referir a um ministério na igreja. Não a um cargo, a um ministério. Embora, na nossa cultura, pastor se tornou muito mais um cargo do que um ministério. A ideia do pastor é aquele que cuida, aquele que chama, aquele que orienta, aquele que discipula. E dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos os pastores e os presbíteros, que caminham juntos, que trabalham juntos, que cuidam juntos da comunidade. Além disso, nós temos o papel do mestre, que em algumas traduções, como eu já disse para vocês, ela pode ser entendida como pastores mestres. Por quê? Porque o ato de pastorear é o ato de ensinar. E eu estou com o Eugene Peterson aqui. O Eugene Peterson ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa entender essa realidade.
que o pastor é o pastor mestre, porque o pastor mestre é aquele que ensina, é aquele que caminha com a comunidade, pautando em uma longa direção a palavra de Deus. Mas eu não estou falando de um cargo. Porque talvez dentro da nossa comunidade tenhamos pastores mestres espalhados aí, prontos a serem usados na edificação do reino de Deus. Percebam, todos esses dons aqui, os líderes, eles equipam os santos. Eles estão equipando os santos. E a ideia de equipar os santos, de preparar os santos, não é a mesma ideia do carisma, porque os dons já são dados. A ideia de equipar é você dar mais ferramentas, dar subsídios aos santos. Agora, veja o que o texto diz ainda. Ele diz que essa obra não é só dos líderes. Ele vai dizer que os santos, que os líderes, eles equipam, eles preparam os santos para o quê? Para toda boa obra ou para a obra do ministério. Os líderes da igreja preparam, capacitam, treinam e equipam o povo de Deus para o ministério. Todos nós possuímos um ministério, todos nós possuímos um ministério. Pois recebemos dons espirituais dados por Deus. Essa é a primeira vez que Paulo menciona aqui, não é a primeira vez que Paulo menciona o trabalho. Anteriormente, ele afirmou que Deus nos salvou para realizar o quê? Boas obras, que Deus preparou de antemão. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Mais adiante, ele nos exorta a imitar a Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 1. Assim, como Deus trabalha, nós também imitamos e trabalhamos. Aqui está uma coisa que a gente precisa entender. A teologia do trabalho, ou aquilo que Calvino vai chamar da teologia da vocação. Por quê? A teologia predominante no nosso Brasil é a teologia de que o trabalho é um castigo de Deus. Isso advindo de raízes profundas da nossa cultura. A teologia que nós muitas vezes não confessamos, mas que nós cremos é que o trabalho é um castigo de Deus. Uma das coisas mais clássicas, assim, o cara começa a trabalhar pensando já na aposentadoria. Não sei se você já viu isso, né? Quando eu me aposentar, né? O cara primeiro dia, ele já começa pensando na bendita aposentadoria. Isso tem a ver com a nossa teologia. A gente olha para o trabalho como um peso e não como uma vocação, não como um presente. A gente olha para o trabalho como um castigo. E quando nós olhamos para essa realidade, Paulo convidando os crentes ao trabalho, por isso que muitas vezes na igreja, dentro de uma comunidade cristã, as pessoas fogem do trabalho de uma comunidade. Pode perceber, você fala assim, precisamos de voluntário. Todo mundo encolhe a mão. Ou, voluntários, dê um passo à frente, a pessoa dá um passo atrás. Geralmente é assim, porque nós olhamos todo e qualquer trabalho não como uma vocação, não como um presente, mas como um peso, como um castigo. Lógico, isso vem de uma má interpretação errada de Gênesis capítulo 3. O trabalho sempre existiu. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 diz que Deus entregou o jardim ao homem para que o homem cuidasse do jardim. Ou seja, tinha trabalho no jardim. A única coisa que não tinha era a fadiga, o cansaço, a dor. Mas a vocação é algo dada por Deus, é um presente. E o texto bíblico está mostrando isso para a gente, está dizendo que todos nós temos uma vocação dada por Deus, seja dentro de uma comunidade cristã, seja fora da comunidade cristã, seja durante a semana, quando o seu trabalho é onde você exerce a sua vocação, Deus te colocou lá para você fazer diferença.
E você precisa assumir essa responsabilidade. Como discípulo de Cristo Jesus. O Paul Tripp, ou seja, os santos, desempenham então a obra do ministério. E o Paul Tripp, ele diz o seguinte: a sua vida é muito maior do que um bom emprego, um cônjuge compreensivo e filhos bem comportados. É maior do que belos jardins, boas férias e roupas da moda. Na verdade, você faz parte de algo imenso, algo que começou antes do seu nascimento e continuará depois da sua morte. Deus está resgatando a humanidade caída, conduzindo-a ao seu reino e transformando-a gradualmente à sua imagem. E Ele quer que você faça parte disso. Diante dessa realidade, eu tenho para você apenas um desafio. Venha e descubra o maior propósito para a sua vida. Gastá-la para a glória do nosso Rei Redentor e avançar o avanço do seu reino. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça nessa noite e buscar uma resposta prática de oração sobre isso, sobre esse desafio. Qual é o seu propósito? Venha descobrir um propósito maior para a sua vida. Maior para a sua vida. Deus está chamando você para coisas maiores. Porque Ele tem muito mais do que pedimos ou pensamos para nos oferecer. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Queremos te agradecer pela tua bondade, Senhor. Queremos te agradecer pelo teu amor, ó Deus. Queremos te agradecer pelos teus presentes, ó Deus. Que apesar da infidelidade e o vazio do nosso coração, o Senhor tem ainda buscado a nós, ó Deus, constantemente, através da cruz e da graça, Pai. E o Senhor tem nos transformado dia após dia através da ação do teu Santo Espírito. Senhor, molda em nós o caráter de Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.